Olá a todos, aqui é Jiang Lian, um economista e especialista do setor focado em geopolítica do Hensei Economic Research Think Tank China. Também sou o amigo chinês do Think BRICS. A partir de hoje, vou lançar uma nova série chamada Decoding China. Nos últimos 3 anos, tive a sorte de viajar para vários países e recebi muitos visitantes estrangeiros na China. Alguns deles são de países ocidentais, outros da Rússia e outros do sul global. Durante esses anos, a China se tornou o centro das atenções do mundo sem nenhuma dúvida. A política de isenção de visto da China para estrangeiros que estudam o país acelerou bastante o aprendizado sobre a China. Quando estrangeiros veem a China pessoalmente, formam suas próprias opiniões. Fico feliz que essas experiências da vida real tenham, em grande parte, quebrado a narrativa falsa sobre a China espalhada pela grande mídia ocidental entre 2015 e 2022. Os fatos falarão por si mesmos. Cada vez mais pessoas veem a China como um país do futuro. Eu ouço essas palavras de vez em quando nos últimos meses, especialmente de pessoas da Europa, europeus, americanos, quero dizer, de países desenvolvidos. Costumam dizer isso após visitarem a China ou assistirem vídeos gravados lá. Para muitos chineses, esse tipo de comentário nos surpreende bastante. Nós temos orgulho das conquistas da nossa sociedade em rápida transformação. No entanto, o que parece um cenário futurista para os visitantes estrangeiros é apenas o nosso cotidiano. Os estrangeiros se impressionam com o que chamo de cartões de visita da China. Por exemplo, trens de alta velocidade, veículos elétricos, energia solar e eólica, cidades, vilarejos e povoados limpos, muitos parques públicos nessas cidades, lojas organizadas, robôs de entrega em hotéis, formas de pagamento sem dinheiro em espécie. E, aliás, na verdade, quase não usamos cartões há 13 anos. Em toda parte, há redes 4G e 5G, serviços empresariais e governamentais totalmente online, além de assistência médica e medicamentos de baixo custo. Todas essas conquistas existem na China há muitos anos, ou como eu costumo dizer, de 4 a 70 anos. A rede ferroviária de alta velocidade entrou em nossas vidas há 70 anos e segue em expansão. Enquanto os robôs de entrega em hotéis, que muitos hóspedes estrangeiros que vêm aqui podem notar, começaram a aparecer em nossa vida diária há cerca de 4 anos. As mudanças ainda estão acontecendo muito rapidamente. O mais recente que posso compartilhar com vocês é que as pessoas estão recorrendo a aplicativos de IA para obter informações. Os aplicativos de IA chineses estão rapidamente se tornando parte do nosso dia a dia, por exemplo. Eu mesmo uso o Doubao, o aplicativo de IA da China, dezenas de vezes mais este ano do que no ano passado. Eu sei que nos últimos 5 anos, mais ou menos, a vida nos países ocidentais e no sul global não melhorou muito por causa da inflação contínua. Enquanto isso, em contraste, a China está na situação oposta. Nós praticamente não temos inflação, ou eu posso dizer que é até mesmo só deflação. Todos os dias aqui hoje não é só deflação. Hoje muitos dos produtos do dia a dia, sim, custam menos do que custavam há 7 ou 8 anos. E ao mesmo tempo, a qualidade talvez melhore muito por causa da aplicação de novas tecnologias. Então, essa grande diferença, quero dizer, no Ocidente é inflação e na China é deflação. Faz a China parecer mais um país ideal ou no mundo anglófono uma utopia para muitos estrangeiros que visitam a China. Ainda assim, devo dizer que essa imagem de utopia não combina muito com a forma como nós, chineses, nos vemos. Nossa sociedade tem suas preocupações. Muitos desses problemas, na verdade, têm origem na nossa economia excessivamente produtiva, no nosso crescimento rápido e na nossa eficiência extremamente alta. Por isso, chamo de competição feroz entre empresas. As pessoas, como funcionários, também produzem, não só consomem. Isso gera grande pressão sobre as pessoas e contribui para problemas sociais, como altas taxas de natalidade. Na verdade, um amigo meu, conhecido por seu patriotismo, disse aos amigos estrangeiros dele também para não imaginarem a China como perfeita, ou seja, vocês estão vendo a China como boa demais. Claramente, a China de hoje precisa de uma explicação adequada, especialmente agora que o mundo vê a China como uma nação futurista. Uma explicação clara e objetiva vai ajudar o mundo a entender melhor a China e fazer com que outros países reflitam sobre seus próprios caminhos de desenvolvimento e vejam o que pode ser melhorado.
Então, na verdade, bem, ao mesmo tempo, devo dizer que hoje muitos pesquisadores estrangeiros sobre a China frequentemente têm opiniões muito conflitantes sobre o país. Então, esse é um problema, ou eu poderia dizer, isso é um enigma. Pela minha experiência pessoal de intercâmbio internacional nos últimos 3 anos, percebi um problema. Devido à barreira do idioma, em parte, e devido às recentes mudanças na organização dos sistemas administrativos da China, pouquíssimos chineses, especialmente aqueles que realmente entendem como o sistema chinês funciona, têm a oportunidade de explicar sistematicamente ao mundo como tudo isso acontece na China, de uma forma simples e compreensível. Além disso, devo dizer que quase ninguém na China fez uma análise completa e concluiu sobre o desenvolvimento chinês nos últimos 20 anos. Nem todo mundo pode dominar completamente o conhecimento de economia, especialmente porque, na minha opinião, a economia convencional tem alguns problemas. Eu também preciso dominar conhecimentos de sociologia ou tecnologia industrial para explicar como a China conseguiu tudo isso. Até certo ponto, até nós, chineses, subestimamos o quanto a China avançou e com que rapidez. Se uma pessoa chinesa que viveu na China em 2000, quero dizer, há 26 anos, viajasse para a China de hoje em uma máquina do tempo, com certeza ela também ficaria muito chocada com essas mudanças dramáticas dos últimos 26 anos. Por isso, precisamos de uma análise geral e exemplos reais para explicar o crescimento da China. Toda grande mudança na China segue, na verdade, regras lógicas muito claras. Vamos pegar como exemplo os robôs de entrega em hotéis, que até mesmo muitas pessoas do Ocidente ficam impressionadas. Uma das tendências chinesas mais recentes, eles realmente começaram a ser amplamente usados entre 2020 e 2023. É por isso que eu digo que se tornaram populares há cerca de 4 ou 5 anos. Então, para explicar como isso aconteceu, este é, eu diria, um caso em nível macro. Três fatores fizeram isso acontecer na China. Primeiro, havia regras rigorosas de isolamento contra a Covid de 2020 a 2022. Isso gerou demandas reais e sólidas na sociedade chinesa, especialmente na hotelaria. Em segundo lugar, no nível industrial, os AGVs, que basicamente são robôs de movimentação, esses robôs de transporte se tornaram totalmente maduros tecnologicamente no ano de 2020, com o acúmulo de tecnologia por cerca de 5 anos, de 2015 a 2020. Em terceiro lugar, a cultura empresarial chinesa é de competição feroz. Quando surge uma nova tecnologia, ela costuma se popularizar em 2 ou 3 anos. Assim, os preços desses robôs de entrega em hotéis caem drasticamente. Em 2020, um robô custava, se você converter para dólar americano, US$ 13.000, e até 2025 esse preço caiu para cerca de 2.000 a 3.000 dólares. Os hotéis podem até alugar esses robôs dos fabricantes por 14 a 18 dólares por mês. Então, esse é um exemplo para mostrar que toda grande mudança na sociedade chinesa tem uma lógica clara e uma explicação única. E como testemunha de praticamente todo o processo do desenvolvimento dramático da China, desse milagre, eu posso explicar, oferecer uma explicação. Na universidade, presenciei o início do rápido crescimento da China nas últimas 3 décadas. Quando vivi durante a crise financeira global de 2008, que marcou o fim da antiga onda de globalização liderada pelo Ocidente, e também, depois disso, testemunhei a rápida modernização da indústria chinesa, especialmente da manufatura, desde 2010, ou seja, nos últimos 15 anos, e também, como alguém de dentro que acompanhou a implementação do que talvez você já tenha ouvido falar, o Made in China 2025, sou alguém de dentro. Entendo totalmente nosso sistema de desenvolvimento e reconheço seus pontos fortes e fracos. Ao mesmo tempo, tenho um conhecimento relativamente sólido das principais potências globais de hoje, incluindo os Estados Unidos, incluindo a Europa e a Rússia. Por isso, estou pronto para te contar como a China se tornou o que é hoje, o que eu acredito que será o futuro promissor da China e como a China vai construir o relacionamento com o resto do mundo. Muitas figuras públicas estrangeiras, incluindo aquelas pessoas que já tiveram visões hostis ou negativas sobre a China ou sentiram inveja do nosso progresso chinês, mas que ainda assim são honestas e coerentes em sua lógica. Então, eu ainda trato esse tipo de pessoa como amigos e pessoas dispostas ao diálogo, como Tucker Carlson dos Estados Unidos e Palki Sharma da Índia. Tenho certeza que eles querem conhecer a verdadeira China. Eu vou contar para eles.
Vou dar minha resposta. Fico feliz em construir essa ponte entre China e o mundo. Vou apresentar os fatos históricos com minha análise, evitando clichês do Ocidente e trazendo um ponto de vista único. Compreender melhor reduz mal-entendidos, sempre acreditei nisso. E também, como um realista geopolítico, acredito que a globalização liderada pelo Ocidente chegou ao fim num colapso inevitável. Espero contribuir para um futuro global melhor. Estas são as ideias principais que vou apresentar na série Decoding China. Veja a seguir prévias dos principais tópicos de Decoding China. Primeiramente, devo dizer que, seja isso visto como algo futurista, como uma utopia, ou como um ambiente social pacífico na China que impressionou muitos, inclusive visitantes de países desenvolvidos, tudo isso se baseia em uma produtividade extremamente alta. O desenvolvimento da produtividade é fundamental. E em segundo lugar, devo dizer que a China, devo lhe dar um exemplo. Por exemplo, a China é um dos poucos países no mundo hoje onde as pessoas nunca se preocupam em perder seus smartphones, porque ninguém na China vai roubar smartphones, pois eles não têm valor para vender na sociedade chinesa. E também posso dizer que as pessoas nem têm medo de roubo de carros, porque carros elétricos não são mais bens de luxo na China. Bem, ainda é um bem de luxo na Europa e América, mas na China são apenas carros comuns para cidadãos chineses. E as conquistas da China, em contraste com o Ocidente de hoje, vêm de dois lados. Primeiramente, devo dizer que a China escolheu seu próprio caminho de desenvolvimento eficaz. Ao mesmo tempo, devo dizer que muitos países desenvolvidos cometeram erros graves de política. E qual é o problema? Eles ensinaram essas teorias erradas para as elites do sul global e até mesmo da Rússia desde os anos 90. Assim, esses países ficam presos ao fracasso. Então, essas quatro teorias econômicas ocidentais também influenciam alguns pensadores chineses. Quero dizer, principalmente aqueles economistas chineses que foram treinados no exterior, em países ocidentais. Isso explica, na verdade, ironicamente, explica por que os economistas não são tão respeitados na China hoje, porque muitos deles realmente fizeram julgamentos errados sobre a própria China em questões nacionais importantes, especialmente depois de 2008. Agora, falando sobre a China, eu vou te dar alguns pontos breves, pontos centrais e principais. Depois de 1949, a China nunca foi um país em desenvolvimento comum. Todo mundo sabe que 1978 é um marco. Antes de 1978 e depois disso, a China são dois países diferentes. Mas o desenvolvimento na China não começou do zero em 1979. E dos anos 50 até os anos 70, houve duas rodadas de industrialização que lançaram as bases para a nossa capacidade produtiva moderna. Então, muito antes do boom econômico explosivo da China, a China já era uma exceção entre os países em desenvolvimento. Nos anos 80 e 90, especialmente nos 90, isso foi um teste para o modelo de desenvolvimento moderno da China, mas a fórmula central ainda não estava completa. O verdadeiro ponto de virada acontece no início do século XXI. Então, eu diria que a China construiu silenciosamente ou sem intenção um sistema monetário altamente eficaz que impulsionou fortemente a produtividade. Com o trabalho árduo do povo chinês, a economia cresceu rapidamente. Esse crescimento difere bastante do modelo do Sudeste Asiático, como muitos ocidentais pensavam no início dos anos 2000. Esse modelo combina com o porte da China como grande país e estado civilizacional. Nós rapidamente construímos a cadeia ou rede industrial mais completa do mundo e, junto com uma rede de infraestrutura nacional, esses dois sistemas impulsionam um ao outro, criando uma espiral positiva de crescimento. Então, essa é a parte mais importante do segredo da China. Enquanto isso, a cultura chinesa sempre prezou pela igualdade social e pela construção de um mundo harmonioso para todos. A tradição chinesa, aliada a valores socialistas modernos, manterá nossa sociedade comprometida com a justiça. Assim, a sociedade chinesa tenderá a reduzir muitos custos sociais e abrir caminho para um rápido crescimento econômico. Uma vantagem que os Estados Unidos de hoje não conseguem entender, mas devo dizer que os Estados Unidos já tiveram valores semelhantes na época de Roosevelt. Hoje, a alta produtividade chinesa dá sólido apoio material a essas políticas sociais socialistas, especialmente nos custos de saúde e educação. Então, a China de hoje, essa quase utopia ou esse país que parece viver no futuro, se baseia na lógica que mencionei acima.
Então, uma vez que você entende como esse sistema opera ou como ele foi construído, você verá o quão absurdas e ignorantes são aquelas acusações simplistas da narrativa ocidental. Afirmam que a China é apenas um estado comunista ou que toda empresa chinesa é extensão do Partido Comunista, mas isso é totalmente errado. Aliás, eu não sou membro do partido. Mesmo o rótulo de capitalismo de Estado não consegue descrever a China com precisão. O setor de manufatura na China opera sob uma concorrência de mercado feroz, então é muito diferente do chamado corporativismo estatal, do Estado, como posso dizer, do capitalismo de Estado. Porém, devo dizer que a China também não é um sistema capitalista radical, como alguns autoproclamados especialistas afirmam. O Estado chinês mantém uma autoridade forte e o empresário e o fabricante na China não podem assumir ou controlar os governos chineses. O Estado chinês, intervém ativamente na sociedade chinesa para regular, principalmente para regular as grandes corporações, especialmente aquelas chamadas de Big Tech ou grandes monopólios da internet. Ele também vai oferecer serviços públicos acessíveis e de qualidade em áreas essenciais como saúde e educação, especialmente depois de 2020. Então, hoje, outra coisa, algo notável a se notar, é que o modelo de desenvolvimento da China, inevitavelmente, vai se estender além das fronteiras chinesas. A partir de 2023, os chineses começaram a sair, você sabe, para outros países ao redor do mundo, especialmente para o sul global, em um ritmo, eu diria, acelerado. Desta vez é um movimento voluntário, não planejado pelo país. Isso vai envolver chineses de muitos setores da nossa sociedade. Então, acho que devemos explorar qual é a relação futura mais razoável entre a China e o resto do mundo. Essa é a minha introdução. Vamos começar nossa jornada com Decoding China. Obrigado.